E aí, amigos do canal Fofoca Pega, uma boa noite a todas. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Uma segunda-feira onde o Brasil celebra o feriado de Tiradentes e onde muitos se despedem também do Papa Francisco, que faleceu nessa manhãzinha. E é em meio a esses fatos históricos e as notícias que estão neste momento mexendo com o mundo, que estamos também começando mais uma resenha aqui no canal. Então, meninas e meninos, sejam bem-vindos e fiquem super à vontade, mas não se esqueçam de dar aquela força se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações e, claro, deixando aquele like no vídeo. Combinados? Dito isso, vamos então conversar um pouquinho sobre as últimas notícias do dia. Galera, o que de fato está acontecendo com Juliano Gomes, filho de Nanda Mel? A notícia que dias atrás provocou uma comoção no YouTube, já que dava conta de que o Juliano estaria em estado gravíssimo, em coma, após ter tentado tirar a própria vida, agora está sendo colocada seriamente em dúvida. Aliás, por mais bizarro e inconcebível que possa parecer, desde quando a mãe do Juliano, a Nanda Mel, fez a sua primeira postagem lá no Insta, onde deu a notícia, muita gente já dizia que não confiava na veracidade disso tudo. Alguns outros até se conduíam, afinal, se tem coisas que a grande maioria não tolera, uma dessas é brincar com a vida e a saúde dos outros. Mas, mesmo assim, muitos ficaram com um ou os dois pés atrás, até por conta do histórico de mãe e filho em criarem narrativas fantasiosas e, na grande maioria das vezes, usando a própria vida ou a saúde nisso. Logo em seguida, porém, a Nanda postou o que seria a comprovação de que o filho Juliano estaria realmente muito mal, que foi uma foto onde ele aparece deitado em um leito hospitalar, inconsciente e entubado. Em adição a isso, sua irmã, Mara Caprio, abriu algumas lives onde confirmava que o sobrinho de fato não estava bem, que havia tentado tirar a própria vida depois de se trancar no próprio quarto e ingerir uma quantidade enorme de remédios controlados, junto com bebidas. Em meio a essas informações, o pai do Juliano, o senhor Urias, apareceu no Instagram da ex-Nanda Mel, postando palavras de desespero ao saber do filho, e no próprio perfil, também no Insta, ele próprio fez algumas postagens que confirmavam que o Juliano, seu filho, estava em estado gravíssimo e pedia até orações da parte dos amigos. Mas, aparentemente, algumas coisas nessa história começaram a dar força aos argumentos dos que não acreditam que toda essa história seja verdade. A Nanda retirou a foto do filho e até o momento, pelo que se sabe, não revelou nem para a família em qual hospital o filho está internado. Mara, irmã da Nanda, privou as lives que fez e prometeu não repassar mais nenhuma informação. Isso depois de receber uma enxurrada de críticas de pessoas que afirmavam que ela estaria usando tudo isso para ter engajamento e visualizações no canal. Vale lembrar que Mara havia comentado que suas outras irmãs e o próprio pai estavam bem nervosos ao receberem por telefone a notícia da própria Nanda sobre o estado do filho Juliano, mas nem eles tinham os dados de onde o Juliano estaria. Até o próprio senhor Urias, o pai do Juliano, que teria ido visitar o filho lá em Florianópolis, não conseguiu contato e retirou também o stories que fez, que aliás é apagado automaticamente depois de um tempo, e depois disso ele não voltou mais a falar do filho. Levantaram a suspeita de que a foto postada do Juliano entubado
Na verdade, seria porque ele foi fazer uma bariátrica. Alguns usaram até mesmo a explicação que nas fotos do Insta e do Face ele aparece magro e na foto postada pela mãe ele estaria gordo. Mas precisamos lembrar que as últimas fotos, tanto no Insta como no Face, são de meses e anos atrás, e que no canal ele já estava ausente em igual período ou mais. E nada descarta o fato de que nesses meses que ele anda sumido do canal e do Instagram, ele poderia sim ter engordado novamente. Enfim, tudo parece um grande quebra-cabeças e algumas peças simplesmente parecem não se encaixar de modo algum. Na última postagem que fez lá no Insta, Ananda notificou aos seguidores que estaria indo visitar o filho, Juliano, no hospital e que orava para ter boas notícias dessa vez, já que a última é que o quadro era praticamente irreversível. Nessa mesma postagem que fez hoje, ao mesmo tempo ela pediu respeito, principalmente respeito dos que duvidam, porque o estado do filho, disse ela, é realmente grave. E o pouco que ela informa é porque sabe que o filho tem, tanto no canal quanto no seu perfil no Instagram, muitos seguidores e inscritos. Esses realmente gostam dele, falou Ananda. É em respeito a esses seguidores lá no Insta e os inscritos no canal do Juliano aqui no YouTube, que Nanda vem postando algumas notícias que são bem escassas, que são bem raras e geralmente pobres de informações. Enfim, parece que essa história ainda tem muita coisa a ser revelada. A Mara já decretou que não posta mais nada em seu canal relativo ao assunto, mesmo que ela venha saber através da família ou de outras fontes informações sobre o sobrinho. Isso pelos motivos que nós já colocamos. Ananda, por outro lado, tem revelado pouca coisa ou quase nada. Inclusive nessa última postagem que ela fez, ela deixou ali entreaberto que há praticamente 1 ou 2 dias que ela não tem ido ao hospital e não tem recebido notícias de lá sobre o próprio filho, uma vez que da última vez que ela foi, a própria médica falou que a situação era praticamente irreversível. Enfim, muitos têm dito ou têm repassado o seguinte recado para Nanda Mel, mãe do Juliano. Em respeito a todos esses inscritos, dizem eles, e seguidores também, que se preocupam tanto com seu filho, conforme ela própria falou no Instagram, responda pra gente o que de fato aconteceu com seu filho Juliano e aonde ele está. Se ela vai responder, só o tempo dirá. Galera, então essas foram as de hoje. Por favor, comentem, participem, deixem sua opinião, porque isso é sempre muito importante para o canal. Um excelente início de semana, uma semana abençoada para cada um de nós. Obrigado de coração a cada um que está se chegando ao canal. Só nesse mês temos mais de 300 novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. Se Deus permitir, até a próxima. Tchau, galera!